Você está ouvindo Tribes and Podcast. Salve tribo! Estamos aqui para mais um episódio do Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Soliris Longo. E hoje estamos aqui num clima super zen, que é a nossa proposta até em posição de meditação, porque meditação é o tema deste episódio justamente, e temos aqui conosco o nosso amigo Carlos Rubiano, instrutor de meditação, para trazer as informações que a gente tanto quer para você que está iniciando nesse mundo da meditação, ou até você que já tem uma certa experiência. Tenho certeza que vocês vão aproveitar muitas informações essenciais, até porque o Carlos tem muitas histórias para compartilhar com a gente, já que ele teve vivência com monjas no templo, né? Deve ser muito interessante. Com certeza. Bem-vindo, Carlos. Olá, obrigado pessoal pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Legal, o papo vai ser super interessante. Eu já tô curioso aqui para perguntar algumas coisas bem pontuais para ele aqui. E antes de começar o papo, eu convido a vocês conhecerem nosso perfil no Instagram, @TribesZen. A gente está se dedicando bastante naquele conteúdo, com textos e imagens, trazendo várias coisas legais lá, né, Sol? Nossa, com certeza. Nosso conteúdo tá demais, galera. Dá uma olhada lá. E aproveitando que você também tá no Instagram, segue lá o Carlos Rubiano GO no Instagram. É isso mesmo, Carlos? É isso, Carlos Rubiano GO. Nossa, a quantidade de conteúdo legal, lives, aulas abertas, tem muita coisa para vocês aproveitarem lá. Tem lives valiosíssimas que dá para aproveitar. É uma aula, com certeza. Inclusive, eu já participei de uma live com o Carlos, foi bacana. Obrigado pelo convite, cara. Legal, vamos iniciar esse papo agora, nesse clima zen, nesse clima de clareza mental. Olha que legal, a gente fez até uma sensibilização no começo para a gente realmente ficar presente nessa conversa, e ao mesmo tempo que a gente quer trazer informações que são certamente até um pouco técnicas, a gente tem um bate-papo entre amigos aqui para trazer esse tema que muitas vezes traz tantas dúvidas para as pessoas. É o simples, que é tão simples que a pessoa às vezes não sabe por onde começar. Com certeza. E o Carlos é uma pessoa super jovem para falar desse assunto. Eu admiro demais. Para tirar essa coisa do mestre, né, que ensina. Então traz essa proximidade também, uma linguagem super jovem que é um convite para todos os públicos mesmo. É uma proposta similar do Tribes Zen de trazer essa roupagem mais leve, mais atual até, mais acessível, né? Mas às vezes você não quer ir num templo de cara já. Às vezes você quer ter uma informação mais rápida até no seu Instagram e tudo mais, e o cara está fazendo um trabalho tão legal nesse sentido. E aproveitando essa deixa, já pergunto pro Carlos, fala um pouco como foi a sua jornada até esse momento que você agora está totalmente dedicado como um instrutor de meditação. No começo foi um tanto embaçado para enxergar as coisas do caminho, né? No começo eu tive muita dificuldade. Antes de encontrar a meditação, eu estava passando por um problema financeiro, familiar, amoroso, até de saúde. E você pode ser um super-herói, né? Mas quando você vem de todos os cantos e você se vê num estado totalmente humano de sofrimento, que é alguma coisa que a gente estuda muito no templo. E diferente de muitas pessoas que vão fazendo um curso de meditação, de autoconhecimento aqui e ali, eu fui direto pro templo como uma forma de encontrar explicação e forma de lidar com a situação que a gente enxerga, né? Eu já fui o cara super-herói nas empresas, né? Tinha até um jargão numa empresa que eu trabalhei que você tem que cobrar o escanteio, sair correndo para fazer o cabeceio e ter a obrigação de fazer o gol. Nossa. Então você tinha que fazer tudo, né? E a gente acha super normal essa super produtividade. E então teve um momento do chega, do basta. E eu tirei férias no trabalho e eu falei, eu vou pro templo com as monjas, enxergar. Eu sabia que lá eu não ia encontrar a paz interior, mas talvez ferramentas para isso. E lá a gente falava muito como lidar com o sofrimento. E é um templo budista, né? Eles pegam os ensinamentos de Buda, que era justamente esse, lidar com o sofrimento humano. Mas espera aí, eu vou te interromper para perguntar uma coisa.
Você já tá no templo. Agora, não é um caminho normal, né? De você... Nossa, eu quero descobrir mais, tô nessa vida agitada, vou pro templo, né? É um caminho bem diferenciado. Foi uma revolução, né? Você já tinha uma certa espiritualidade antes de tomar essa decisão? Nossa, desde que eu tinha uns 14, 15 anos, aliás, desde os 13 anos de idade, eu já tinha um certo contato com a espiritualidade, assim, mesmo eu não querendo, né? Tudo à minha volta tinha sinais disso. Só que eu comecei a estudar sobre isso por curioso mesmo na escola, sobre religião egípcia, grega, romana. Passei por uma fase de ateu também. E aí depois eu fui, né, como toda a família católica do Brasil, fiz catequese, quer dizer, não toda, né, mas pelo menos comigo foi assim. A maioria. E aí eu fui realmente tendo esse contato. Mas eu fui, sobre budismo, eu pesquisava alguma coisa na internet, só que muito por cima ainda, né? Eu acho legal trazer essa pergunta, sabe por quê? Às vezes as pessoas falam, nossa, o cara que foi no templo, ele é um cara, nossa, deve ser um hippie ou um cara que morou nas cavernas, não sei. E na verdade o Carlos é o cara que trabalhava até com coisas de aventura, né? Como que é viagens, esse tipo de coisa. Justamente quem me apresentou o templo onde eu fiquei, o Templo Zulai, fica em Cotia, foi meu amigo Jefferson. E foi justamente um amigo de infância, assim, a gente tinha 9 anos de idade, a gente se conheceu, não tinha muito contato, mas depois a gente virou melhores amigos. E a gente abriu um grupo de viagem chamado Forasteiros Viagens, que hoje é uma agência, né? Tem um monte de funcionário, bem estruturado e tal. Só que a gente andava muito junto. A gente se via, 2, 3 vezes por semana pra tipo, tomar um lanche, sair, mas qualquer coisa a gente pegava e se via. E ele que me fez o convite a primeira vez pra conhecer o templo. E eu achei um lugar super tranquilo, sabe? Você sente de luz, assim, o lugar. E numa segunda visita, a gente foi entre amigos, inclusive, que eu fiz nessas viagens do Forasteiros. E uma dessas pessoas, a Giovana, ela tinha vivido no templo. Então, por de longe, assim, eu já sabia que tinha essa experiência lá dentro. Então, não era algo... Foi de forma bem sutil que foi aparecendo pra mim aos poucos. Olha que legal. Nossa, que legal. E como sinais mesmo, né? Que a gente sempre traz isso nos episódios, que o universo te manda sinais e você precisa estar atento pra perceber esses sinais, né? E eu acredito que esse caminho seu até o templo não foi da noite pro dia. Foram sinais que foram aparecendo e você foi vendo que aquele era o caminho, né? Muito bom, muito legal. Eu gosto de fazer essa conexão entre o senso comum, né? A audiência que às vezes tem uma vida mais tradicional, para mostrar que não é nada especial, que está ao alcance de todos e que existem muitos benefícios nessa jornada também, né? Vocês vão entender até o final do episódio como meditação é interessante para a nossa vida, independente do seu estilo de vida, da sua profissão, da sua idade. E isso vai ser legal. Anota, pega um caderninho aí já para anotar as dicas, que vem coisa boa. Mas faz o seguinte então, Carlos, eu te interrompi, mas segue lá. Você chegou no templo, você decidiu e foi. O que rolou? Nossa, foi outro baque. Porque quem tá de fora acha que eu vou pro templo, eu vou ficar zen, A gente acredita realmente que tem que fugir de onde a gente tá pra ir pra um lugar totalmente diferente, pra mudar, enfim. Só vou ser feliz quando eu estiver longe, numa montanha, no Himalaia, longe de todo mundo, e lá eu vou estar em paz. É um grande equívoco, né? Porque a sua mente vai estar com você. E é ali onde você realmente tem que lidar com, como as mestras falam, os próprios demônios. Então, temos as nossas próprias sombras que vão estar sempre, né? Onde tiver luz, vai ter. Então, quando chegamos lá, a primeira coisa que a gente notou é que é bem diferente. Teve um impacto porque a disciplina é muito mais rígida. A gente aqui que tá na América, né? Aqui no Brasil, eu consegui entender o que o pessoal do Oriente fala, que somos desregrados, que somos preguiçosos, enfim, nossa, se sente isso na pele. Então lá foi um combate, principalmente nos primeiros 7 dias, para essa mudança, porque é uma mudança cultural, de que eles vêm de Taiwan, né, a sede é de Taiwan, enfim, mas tem gente da Malásia, Tailândia, enfim, vários lugares, China.
E além da cultura geográfica, também do próprio budismo, dos ensinamentos, do que você faz, o que você não pode fazer lá dentro, pro que é aqui fora, né? Tanto de crença quanto minhas regras, digamos assim. Então a gente teve que trabalhar muito isso lá, teve que ter um grande jogo de cintura. Acho que essa foi a primeira impressão, assim, de longe. E logo de cara, né? A gente chega lá. Eu cheguei atrasado no primeiro dia. Eu fui o único que cheguei atrasado. E eu cheguei bem na hora do jantar. E lá a gente tem uma ética muito forte de se alimentar em silêncio. Totalmente em silêncio. A gente não pode nem tocar, no caso, o hashi, né? Eles chamam de palitos. Na tigela. Nossa. Então, eu cheguei lá. Sentei. Vou me socializar, né? Vou conversar com o pessoal. Comecei a conversar com todo mundo à minha volta ali. Esse pessoal tá muito quieto, né? Exatamente. Vou trazer um pouco de alegria. Enfim, fui convidado a mudar de mesa. Aí o professor me falou: vem aqui comigo, por favor. Aí ele me colocou numa mesa sozinho. Eu fiquei na hora chateado, né? Mas eu ainda não entendia cada coisinha que faz parte do processo do treinamento que a gente teve lá dentro. Nossa, isso é incrível. É legal. Esse contraste, esse contato com o contraste, ele nos beneficia muito. Várias experiências que eu tenho conversado com a Sol, até com medicinas, com outras coisas, né? Medicinas da natureza, nos traz essa oportunidade de contraste. E isso que o Carlos passou, percebo que tem esse contraste muito grande. Isso dá oportunidade para quando você volta para o seu estado tradicional, você fala: nossa, tinha alguma coisa muito errado. Eu posso ser muito diferente disso, porque agora eu entendo, né, como é na pele uma situação diferente disso. E por isso a gente traz temas diversos aqui no podcast, para que você possa, de repente, ir por algum caminho. São vários caminhos interessantes para o seu autodesenvolvimento, para a sua autoconsciência, para chegar nessas reflexões e sair um pouco da sua limitação racional, de ficar só naquela bolha, né, social, e não ter essas vivências interessantes. Esse desconforto também que a gente passa. Eu achei legal o Carlos falando que às vezes as pessoas vão para um templo ou para uma viagem como fuga. E eu fiz muito tempo isso na minha vida, porque eu, quando era mais nova, a partir do momento que eu tive minha maioridade, primeira faculdade, queria um lugar muito longe de casa. Aí eu fui bem longe, me distanciei da minha família, achando que isso ia ser a solução dos meus problemas. E não, os meus problemas me acompanharam. Aí, quando eu fiquei mais velha, mudei também mudei várias vezes, né? Tive vários processos, intercâmbio, e eu sentia que isso eu continuava carregando comigo. Então, não é você mudar achando que não é indo pro templo ou fazendo uma viagem que sua vida vai mudar. Você precisa mesmo olhar pra dentro. Muito parecida a sua história com a dele. E também uma coisa interessante, que ao mesmo tempo que você percebe que essa mudança não vai preencher aquilo que você precisa, né? O contato com o contraste, né? Que nem você chegou lá e teve esse desafio de se retirar da mesa porque fez barulho. Ao mesmo tempo, quando eu vou para outro lugar e tenho contato com uma cultura totalmente diferente da minha, dá uma balançada e você expande também, né? Mas falando do lado técnico, né? Porque você foi lá para ter essas vivências e tal, mas aprendeu muito, né? Como é esse aprofundamento lá em relação a esses ensinamentos milenares, até as técnicas de meditação? Lá era assim. Eu vou dar um resumo de como que seria mais ou menos um dia no templo. A gente acorda às 6 horas com a batida da madeira. Ninguém pode estar com o celular lá dentro, nem contato com nada, né? Nem com conversa direito a gente pode ter com uma pessoa, eu só falar o essencial. E a gente acorda às 6 horas, às 6h15 a gente tá em pé na fila do lado de fora. Aí você fala, tranquilo, fácil, né? Acontece que era um quarto com 8 pessoas, com 2 banheiros, e você tinha que vestir o haitin, que é uma veste sagrada para a cerimônia budista, né, da manhã. Então você tinha que usar o banheiro, escovar os dentes, fazer suas necessidades, arrumar o quarto ou sua cama de maneira impecável, do jeito que eles instruíam, que isso sim tomava tempo, e o haitin tem uma forma formal, né, de se vestir. Então era um desafio estar às 6h15 na fila da frente. A gente tomava bronca, né, o dia inteiro disso.
Depois a gente ia para a cerimônia, era 1 quilômetro andando do Samadhi, que era um lugar mais afastado do templo, é um segundo templo que tem lá dentro, só para as pessoas que estão fazendo essa vivência lá. A gente passava pela cerimônia budista e a gente ia tomar o café da manhã. E a gente ficava uns 15 minutos fazer oração de agradecimento, enfim, da refeição. Depois da refeição também. A gente voltava, tinha ali a nossa limpeza diária, tinha a nossa limpeza, atividade monástica que a gente chamava. Tinha aula, dentro de sala de aula, cada dia de um tema diferente. Um dia era sobre o budismo, sobre a vida de Buda, sobre a ordem Fogwan-shan, que é uma ordem dentro do budismo, né? Enfim, ali tinha 1000 coisas ali que a gente aprendia cada dia com uma mestra, uma monja diferente. Depois, a gente tinha também aula de Tai Chi Chuan, que pra mim, de longe, é a que mais teve de mudança, que eu senti, assim, energia mudando em mim. Tinha também a hora do almoço. Depois tinha de 10, 20 minutos de descanso no máximo. E aí a gente tinha mais aulas. Aí tinha um intervalo para mais uma atividade monástica. Depois mais aulas. Aí às 16h40 era o horário de tomar banho na hora de tomar banho não era só tomar banho, porque você tinha que lavar sua roupa à mão, né? Nossa. Lá era bem monástico mesmo. E aí a gente jantava às 18 horas. E depois das 18 horas tinha mais aulas, voltava pro templo, depois tinha mais aulas. E aí a gente tinha a cerimônia da noite e encerrava a noite às 22 horas, todas as luzes apagadas, prontos para dormir. Uma verdadeira graduação no sentido de conhecimento, hein? Total. Além da experiência. Por isso eu vejo hoje o conteúdo do Carlos e tem uma profundidade diferenciada. Porque realmente, quando passa por um contato assim, eu acho que traz uma visão, transforma muito. Bem legal, bem interessante. E você acha que lá você teve essa bagagem sobre meditação, mas é algo muito mais amplo, não é? Quando a gente fala de meditação, tudo bem, mas você foi muito além disso, né? Eu costumo dizer que meditação, uma das ideias que você pode entender é que é uma forma de se viver a vida. Tem gente que chama de técnica, tem gente que chama de, né? Tem até professor que fala assim, meditação, existem, sei lá, 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Existem 7,8 bilhões de definições de meditação. Mas eu ainda acredito que você tem que ter uma base sólida para você aprender o que é e o que não é. Não pode ser algo que você julga o que é, né? Isso, inclusive, dá muita margem para erro. Então, é um convite para a consciência se fazer presente no seu ser. Uhum. Bem, a gente trouxe um pouquinho disso no nosso segundo episódio sobre mindfulness, né? E é legal ter essa outra visão mais ampla um pouco do assunto. Ô Carlos, eu achei interessante também que você disse que tem atividades monásticas, limpeza monástica. E eu achei interessante, isso seria como se fosse um momento de fazer a limpeza no ambiente? Sim. Porque isso é uma coisa que mexe comigo, porque muita gente fala que quando a gente tá fazendo um tipo de atividade doméstica, lavando a louça, limpando, você tá focado no presente. Então, podemos dizer também que é um modo de meditação. Sem dúvida alguma. Teve, inclusive, um aluno que veio no meu direct conversar comigo e falando... Eu dei um curso gratuito, né? Que eu faço de tempos em tempos. E ele falou, nossa, eu achava que era uma coisa que eu tinha que ir para um templo fazer meditação. E ele falou, cara, tá muito mais próximo de mim do que eu imagino. E é exatamente isso. As mestras tinham até uma frase que elas diziam assim... Quando vocês estiverem fazendo... Elas não falam muito bem o português, né? Então elas falam assim, quando eu fizer faxina... também é faxina mental, na mente. Então, a gente praticava isso em atenção plena. A gente praticava atenção plena o tempo inteiro. Das 6 da manhã até as 22 horas. E na hora de dormir, tinha uma posição correta de dormir. Nossa. Então, a gente fazia absolutamente tudo. Desde fazer uma limpeza de ambiente até com estados profundos de meditação, um método formal, né? Isso é bacana para observar como que um instrutor pode te orientar de uma forma bem embasada para te guiar num caminho simples. Você que está começando agora, fala, nossa, talvez eu precise de um pouco mais de espaço na minha vida, talvez meditação seja uma coisa que eu possa atribuir agora na minha rotina diária.
E não se assuste com essa história, porque é um aprofundamento, a história, o processo do Carlos, mas hoje ele mesmo traz, como outros instrutores e escolas, vamos trazer para você um caminho super simples, que vai encaixar na sua rotina com... Simples até demais, né? Quando fala Sim, assim, né? muito simples. Muito simples, com resultados absurdos, assim. O impacto na sua vida pode transformar. Até a gente vai dar o nosso depoimento como adeptos da meditação. Essa depois. questão de estar focado no presente, fazendo a limpeza mental e tudo mais, que nem você disse, eu comento com o Lucas que às vezes eu tô lavando louça e eu tô tão focada ali que parece que vem um texto inteiro na minha cabeça. É como se eu estivesse fazendo como eu tivesse um insight, né, mesmo. E às vezes eu tô lavando a louça ali, tão focada, distraída, entre aspas, assim, das coisas externas, que vem um texto inteiro na minha cabeça porque eu tô focada no presente. E é engraçado isso, você começar a ter essa percepção. Quando você abre espaço, você abre força de expressão. É muito legal. Quem trabalha com criatividade, assim como eu, sabe que é o nosso combustível. E existe um campo gigantesco para ser acessado quando você tem esse tipo de atenção plena. Só abrir espaço, galera. Só abrir espaço. Agora, Carlos deu uma definição interessante de meditação. Eu quero saber um pouco da história. Traz um pouco da história, porque eu estudei, eu pratico, mas eu não sei muito bem o background dela, como você pode nos trazer. Os primeiros traços da meditação foram Aliás, tem muito mais que isso, mas formalmente a gente tem registros de meditação provindo do Vale do Indo, que é uma região na Índia, onde formou-se ali os hindus, a religião do hinduísmo, né? Entretanto, por mais que tenha esse nascimento, a prática de meditação ela não tem nada a ver com religião. Ela está relacionada, tem essa conexão, mas você pode praticar sendo ateu, ateia, agnóstico, enfim. Ela é um processo totalmente mental. Nasceu lá, só que foi encontrado, inclusive, esculturas de pessoas em forma de meditação, prática de meditação, há 6.000 anos. Então, o que se aproxima de registro é 3.000 anos atrás pelos hindus, né? Agora, a meditação que a gente aprende no templo é a meditação budista, ou seja, aquela que Buda ensinou. Buda nasceu numa época 500 anos depois ali desse registro, então 2.500 anos atrás. E ele aprendeu ele teve incríveis professores, né, dentro do palácio onde ele morava, ainda enquanto príncipe Siddhartha Gautama. E ele, quando aprendeu a meditar, ele sabia, só que ele foi conhecendo pessoas novas, inclusive adeptas ao hinduísmo, só que ele foi testando, praticando, lendo, e ao mesmo tempo ele não se conformava com o que ele via de respostas, né? Para quem não sabe, antes de se tornar Buda, o príncipe, ele estava dentro de um palácio, ele não tinha contato com pessoas doentes, não tinha contato com pessoas morrendo, com uma realidade, né? E também com a velhice. Então, quando ele saía para as ruas, o rei falava assim: limpa as ruas para o príncipe passar. O que é limpar as ruas? Não é só tirar sujeira, é tirar pessoas mais idosas, pessoas que estavam com doenças, enfim. Para ele sempre sair e ver tudo lindo. Só que depois de um tempo ele teve as visões, né? Em que ele acabou vendo, por algum motivo do destino, né? Digamos assim, e que ele viu que a vida não é um cor-de-rosa assim. E ele ficou muito chocado, ele foi indagado por que daquilo. E ele não queria que aquilo acontecesse, então ele queria um caminho para acessar isso. E ele não encontrava esse caminho pelos textos que ele lia, pelos ensinamentos que ele teve. Então ele teve, de uma das pessoas que ele aprendeu a praticar meditação, uma delas foi Mahakashyapa. E Buda foi aprimorando as técnicas que ele foi aprendendo, até chegar à prática formal da meditação que nós budistas conhecemos e é ensinado no templo hoje. Quando se diz prática formal, parece que tem muitas regras, mas existe a prática formal, mas é possível fazer de uma forma super simples e, né, como você pode descrever isso? Existem 2 termos, prática formal e informal. Eu costumo dizer assim, meditação e atenção plena. Às vezes fica até mais fácil para a pessoa entender um pouco mais. A prática informal é aquela prática que você pode fazer lavando louça, né? Varrendo o chão, limpando uma escultura. Você pode fazer até conversando com uma pessoa que está totalmente focada no momento presente, olhando no olho, se concentrando nas palavras, nas mensagens, na energia ali.
Isso, para mim, é a atenção plena ou o que chamam, né, de prática informal. A prática formal é aquela simplesmente que você senta e você faz a mesma coisa. Só que você dedica um momento para isso. Você parou de fazer qualquer coisa e fala, agora eu vou cuidar de mim. Aí você faz essa forma de autocuidado. Legal. Eu vejo da seguinte forma, às vezes quando a gente fala prática formal e informal, talvez a pessoa não consiga desenhar na mente dela isso, mas vamos colocar um exemplo bem prático assim. Imagina que você vai numa cachoeira e você tá debaixo daquela queda d'água lá e ali você não consegue pensar em nada, você só tá naquela expressão no momento, naquele sentimento, curtindo o momento, aquilo é meditação, né? Você tá ali e você consegue pensar em alguma coisa quando você tá debaixo de uma queda d'água, sentindo aquela energia, aquele impacto da água, a temperatura naquele momento. Ou como você possa, de repente, tá andando de carro numa pista, escutando um som legal e tá totalmente conectado naquele momento ali também, né? Várias coisas na nossa vida simples assim. Quando você tá fazendo um exercício, eu costumava, quando eu ia na academia, eu tava tão presente ali no momento que eu pensava sempre assim, nossa, é o único momento do meu dia que eu não penso em nada. Porque você tá focado no presente. A escalada, eles falam que traz muita presença, porque é um esporte até de um certo risco, né? Mas traz muita presença, muita gente relata isso na escalada. Só para fazer uma analogia mais simples, então, quando a gente pensa em meditação, não é simplesmente, até, olha que legal, né? A gente trabalha com design, com criatividade, e quando a gente procura coisas de meditação, o que aparece? Aparece um cara com os dedinhos assim pra cima, meio estranho até, e você fala que é isso, porque é a imagem que a sociedade ainda tem no senso comum daquilo ali é meditar. Não é bem isso, né? É como o Kalim nos trouxe também. Existem recursos que você pode adicionar à sua prática, mas não é exatamente isso, né, Carlos? Exemplifica melhor pra gente. Olha, vou dar um exemplo de uma prática que a gente tinha lá no templo. Uns até acham que é engraçado, né? A gente usava uma escovinha de dente para limpar uma escultura de Buda de 2 metros, 3 metros, sei lá de quanto. Então, o que acontece? A gente lá dentro do templo, para cada atividade, a gente tem um tempo para executar. E a gente acha que praticar a meditação enquanto a gente está fazendo alguma coisa ali é perder tempo ou acaba se tornando algo muito mais demorado. Mas na verdade não tem nada disso. Quando você pratica atenção plena, por exemplo, você está totalmente focado no momento presente, aquilo vai até mais rápido. Você acaba se tendo um desempenho melhor, você termina aquilo com mais eficiência, ou melhor eficácia, né? Que tem aquele plus ali. E a gente foi treinado nesse sentido. Então teve uma das atividades que eu tive que limpar 5 lances de escada em acho que 20 minutos, coisa do tipo. E eu tinha que varrer e passar o pano. Então era corrido, não é? Então lá você faz tantas coisas diferentes praticando meditação que um dia no templo pareceu uma semana. Quando a gente terminou o nosso dia, sentou na cama, todo mundo se olhou e falou, nossa, o que foi isso? A gente parece de tão bem que um monge aproveita o dia. Tem muito espaço na vida. Lembra dessa frase? Tem muito espaço na vida, com certeza. Numa certa experiência que eu vou contar em episódios futuros, eu recebi essa mensagem que é exatamente isso que o Carlos falou. A vida tem muito espaço, galera. Tem espaço. É gente que vive nessa sensação do caos, do não tenho tempo e preenchendo com tudo. Preencher da forma certa. Tem muito espaço na vida, não tem, Carlos? Com certeza tem. Outra coisa que eu lembrei, no sentido que eu observei alguém num estado de atenção plena, foi o seguinte, ó, é um universo completamente a parte, mas que vai conectar. Quando eu fui fazer a tatuagem que eu tenho no braço, eu levei uma ideia pro tatuador, né? E ele falei, eu quero geométrico e tal, umas coisas assim, que eu gosto de design. E aí ele quis aplicar as ideias dele. E aí eu gostei da ideia dele, de fazer do jeito dele, e pensei, né? Se eu der essa liberdade criativa para ele, com certeza ele vai ter mais prazer em fazer a arte dele que ele se propõe. Eu confio nele como artista, gosto do estilo dele como artista, beleza. E ele começou a tatuar, e aí eu percebi que ele se desligava do universo, cara. Ele se desligava, ele ficava ali desenhando traços e traços, e ele tem um estilo muito freehand.
Se você vê minha tatuagem e vê como ele começou, é absurdo. Ele só fez uns riscos de base e o resto é tudo na hora, freehand, assim. É impressionante. E ali eu senti ele desconectado do universo. Parecia uma criança com um monte de lápis de cor ali no universo dela naquele momento. Estado de flow, né? Que alguns estado de flow. falam. Nossa, você falou isso e me fez lembrar de uma coisa interessantíssima, que na meditação a gente tem 3 estágios, né? Dharana, Dhyana e Samadhi. Não importa se você não vai alcançar o Samadhi hoje, mas de qualquer forma você vai começar pelo estado de concentração. Então, Dhyana, primeiro concentra-se. Então você tem uma âncora, pode ser a respiração, pode ser um som, pode ser até as palpitações do próprio coração. E você começa se concentrando ali. E seu nível de concentração vai se elevando. Então você entra no estado Dhyana. Estado de Dhyana, algumas pessoas definem, existem outras definições até entre os monges sobre isso, tá? Estado Dhyana, existem pessoas que praticam meditação e acabam ficando dias até em estado meditativo. Então aí são pessoas que realmente levam essa prática como algo até filosófico, digamos assim, né, para a vida. E depois o Samadhi. Samadhi, o estado máximo de concentração, digamos assim. No tempo a gente experimentou, talvez a gente seja muitas pessoas, eu pelo menos eu experimentei um pouco desse estado de Samadhi e depois a gente voltava. Eu posso definir de uma forma bem arcaica de que a mente e o corpo se movimentam da mesma velocidade. É como se você não está rápido demais, você não está devagar demais. Você está literalmente andando com a mente. É quando a consciência é que puxa a mente e o corpo. Nossa. Isso é relacionado com as frequências que a neurociência traz. Por exemplo, estou no estado alfa, teta, delta e tal, tem as frequências das ondas cerebrais e deve ter uma similaridade com isso, né? Com certeza tem. Aliás, os monges, eles, na época de Buda, pelo menos, haviam cientistas, né, com telescópios e tudo mais. Então, as mestras falam que Buda foi um grande cientista, um professor ali, né? E um descobridor ali, aquela pessoa que fica investigando. Então, a mente é o objeto de estudo dos monges. Então, por isso que tantos cientistas ficam fascinados pelos estudos. Porque a gente entra ali em estados mentais muito fora do comum que a gente vê na sociedade aqui. Quando a gente traz isso para a ciência atual, eu já estudei algumas coisas que mostram, né, as frequências cerebrais, por exemplo, beta, né, que serve para ficar mais desperto, alerta, tem essa sensação. Alfa já tem uma sensação mais meditativa, aumento da memória, desenvolvimento da intuição. E outra frequência que começa a ficar mais aprofundado, né? Que é a teta, que são meditações muito mais profundas, conexões com o inconsciente. Então, quando a gente fala em delta, que vai além disso tudo, já num sono profundo e reparador que pode influenciar toda a nossa biologia. Então, acredito que quando você traz esses níveis, com certeza deve ter relação com isso. Sem dúvidas. Inclusive, a concentração, ela evolui, né? Eu costumo acreditar que existem vários canais de concentração. Então, aqui estamos tendo uma conversa, esse é o nosso primeiro foco da atenção. Acontece que, principalmente as pessoas dispersas, estão ouvindo muito mais do que isso. Acabam escutando, por exemplo, um cachorro na rua, escuta uma conversa paralela, uma música, sei lá, em algum vizinho, enfim. Então, a pessoa se dispersa muito facilmente. Basta ter um celular estar do lado hoje em dia para a pessoa não conseguir trabalhar direito. Então, quando, por exemplo, uma pessoa que fez uma tatuagem em você e ela está totalmente focada ali, o estado da concentração dela é ali, o mundo é isso. Acontece que conforme você avança na prática, a consciência se eleva, você consegue ter consciência de tudo que acontece à sua volta. Vou dar um exemplo, estamos agora num cômodo. Será que se todo mundo fechasse os olhos, e você que está escutando também, conseguiria mapear todo o seu cômodo, todo o ambiente? Será que você tem consciência de onde está cada elemento? Então, ela deixa de ser algo que a pessoa, que lá no começo a gente falou sobre isso, eu tenho que fugir para um topo de uma montanha para me desconectar do mundo. Porque a ideia da meditação não é você desconectar de nada, pelo contrário, é você se conectar a tudo, mas dessa forma harmônica. Então, o despertar é como você tem uma noção da realidade tal qual como ela é, não como você acredita que é ou através dos seus filtros que seja. Incrível.
Vamos nos aprofundar um pouco em técnica, porque tá ficando interessante o assunto, a gente tá se conectando e vamos trazer para forma simples. Às vezes as pessoas ainda falam, será que eu tenho tempo? Eu preciso me dedicar para estudar, para aprender e para praticar? Eu digo que não, pelo menos pela minha experiência própria. São conhecimentos que você pode ir incorporando ou até investigando no seu dia a dia. É legal ter um instrutor, é legal você buscar um pouco de informação, é legal você participar de alguns cursos, retiros, também interessante, mas existem várias formas que não vão ocupar o seu dia. O Carlos trabalha com isso, sabe muito bem que as pessoas hoje em dia cada vez mais corridas e pedem meditações e práticas super rápidas e não menos eficientes. Na verdade, não é preciso ter tempo, espaço e tudo mais, um esforço muito gigante para a pessoa conseguir praticar. No meu curso de Meditação do Despertar, eu ensino várias técnicas, formas da pessoa entrar em estado meditativo, enfim, treinar isso também. Mas é muito mais fácil do que a gente imagina, né? Os bloqueios quem cria é a própria mente. Então, tem uma forma que a gente diz, né? O beabá da coisa, que é, por exemplo, 7 aspectos do Buda Vairocana, ou Vairocana, enfim, como a pessoa conhece. E você adota 7 aspectos do corpo. Você alinha as pernas de uma forma confortável, enfim, pode ser sentado numa cadeira com os pés no chão, pode ser como muitas pessoas fazem, que é sentada numa almofada, e as pernas em forma de lótus completa, meia lótus, até a perna de índio, né, como a gente chama. O segundo aspecto é a coluna sempre ereta, não é envergado, né, mas se ajusta aqui a lombar, e aí o terceiro aspecto é o quê? Os ombros relaxados, com o peito aberto, e a cabeça virada para frente. Não é virada para baixo, ao ponto de que você não vai conseguir respirar direito. Também não é virada para cima, ao ponto de lesionar sua cervical. O outro aspecto são as mãos em Dharmadhata Mudra, que é uma mão sobre a outra, tocando os dedões, bem de leve mesmo, descansando sobre as pernas. Tem a língua, isso aqui é interessante, que você toca tem gente que fala que é no céu da boca, mas pode ser entre o dente e a gengiva, ali onde o dente nasce. Você toca ali e essa é a forma relaxada da língua. Nossa, mas até a língua tem que arrumar? Acontece que quando você coloca a língua assim, esse é o estado de relaxamento dela natural, não é virada para baixo. E assim você produz menos saliva. E uma das coisas que te tira da concentração na meditação é ficar engolindo saliva, por exemplo. Então é tudo bem estudado. Até os olhos são fechados, para quem não consegue, ser ligeiramente abertos, né? E por último, um sutil sorriso. Isso daí tem gente que faz, tem gente que não faz, isso aqui é o de menos. Mas não precisa de tudo isso, não precisa decorar tantas coisas assim. Você apenas, em 1 minuto você consegue praticar meditação. Aliás, em segundos você também consegue. Uma forma que eu gosto bastante de ensinar, assim, eu não tenho tempo pra nada, né? Se a pessoa tá ouvindo esse podcast, com certeza ela tem 1 minuto no dia a dia dela. Sim. Então, ela pode sentar-se confortavelmente com a coluna ereta e fechar os olhos e soltar o que eu chamo de 3 pontos de tensão maiores no corpo, que são os ombros. Em primeiro lugar, a pessoa solta os ombros, relaxa. Para quem não conhece a anatomia humana, né, e não conhece o trapézio, imagina que tem uma corda que liga os ombros e você afrouxa essa corda, você relaxa essa corda. E aí depois você relaxa a mandíbula, região que muitas pessoas, inclusive com bruxismo, né, que quando a gente morde assim a boca, né, os dentes, enfim, você solta a mandíbula e solta a língua também. Então, você relaxando esses 3 pontos, deixar de exercer força, que é o suficiente para você relaxar, você começa a praticar respiração consciente. Aí você faz 3 respirações e aí você consegue uma brecha no seu dia. Pode ser antes do trabalho, pode ser ao meio-dia, na hora do almoço, final do dia, antes de dormir, qualquer momento do seu dia você consegue fazer isso. Nossa, eu lembro uma vez que eu fiz uma meditação que você guiou e você fez como se fosse um body scan também, era o conforto no corpo, né? Escaneamento corporal. Escaneamento corporal. E foi muito rápido e no finalzinho ficou um silêncio. E você disse: pessoal, isso que vocês acabaram de fazer no final, isso é meditação. Não foi todo momento que você ficou guiando. Você falou exatamente. E realmente foi tão assim reconfortante, não sei, recupera, né, o nosso ânimo, a nossa energia depois desse momento ali de total silêncio dentro de si mesmo, né? É muito, muito bom. Muito bom você trazer esse tema, porque muita gente me pergunta também: cara, mas você medita sem nada?
É guiado? É certo ou errado? Olha que legal essa postura do Carlos. Eu tenho uma curiosidade que eu gosto de saber algumas técnicas para fazer já direito. Já que está sendo recomendado, se for legal para mim, eu aplico ou não. Se você gosta de outra forma, com a perna, não existe certo e errado. Mas existem recomendações que vão ser muito interessantes. Podem te ajudar, podem te auxiliar de várias formas. Mas aí o pessoal fala assim, nossa, mas e aí? Vai no silêncio? Vou ficar distraído? E nesse caso, existem, né, meditações guiadas, como o Carlos fez ao vivo, durante a aula, ou algumas gravações. E eu, particularmente, me beneficiei disso no começo, porque às vezes o silêncio é um pouco desconfortável para quem tá entrando já nesse universo. Fala assim, caramba, eu não sei o que fazer, eu fico meio desconfortável, é a palavra. E quando tem uma certa meditação guiada, ou com um instrutor, ou com uma gravação, você é levado e começa a se acostumar com esse espaço. Você é guiado a levar a atenção para o seu corpo ou para a sua respiração, e isso te desliga um pouco daquele estado caótico mental. E é certo, como que você pode dizer em relação... Você recomenda começar com essas meditações guiadas ou não? Olha, eu sou um tanto... conhecido como... muita gente fica pé da vida comigo quando eu digo assim, meditação guiada não é meditar. Entretanto, como a minha mestra falou, conversei sobre isso com as monjas, e ela disse assim, tem gente que no começo precisa de dar um acompanhamento, precisa de dar um gatilho. Então, ela vai ajudar assim, dependendo do estado mental de cada pessoa está. Cada pessoa está em um momento diferente da vida, cada pessoa está em um lado diferente dessa roda gigante que nós estamos. Então... o exemplo, por exemplo, que a Sol falou é que a meditação é mais ou menos ali uns 30 minutos. A gente fica uns 15 minutos mais ou menos ali só desligando o corpo, porque a cabeça que é agitada, ela não consegue, né? Estralou, já entrei em estado meditativo. Então, é um treino. Então, o meu maior desafio quando eu sair do templo é, como que eu vou fazer a meditação entrar na cabeça dessas pessoas aqui fora? Porque, principalmente para quem tem ansiedade, né? Que eu trago bastante para quem tem depressão e ansiedade. Inclusive são o que eu chamo de doenças do século. Porque é um assunto muito delicado e ao mesmo tempo tão presente na população. E especialmente em quarentena que estamos vivendo agora. Então, como que uma pessoa... Porque tem gente que fala assim, essa que é a real, tá? Eu falo assim, respira fundo. Só de eu falar isso, a pessoa... não é pra mim. E a pessoa já queria um limite ali, né? Nossa. Que desafio para você trazer recursos e técnicas porque eles precisam ser considerados, porque não tem certo ou errado. A pessoa tá passando por isso, ela precisa de uma orientação para conseguir chegar lá. Não é também você como instrutor que vai falar, não é assim. Você não quer? Tá bom. Não é engessado, não tem né? como, né? E aí eu percebo que você tem várias técnicas e análises que você para trazer recursos para essas pessoas que é mais comum. Se você tá nos escutando e ainda acha que você não consegue, não tem tempo, é muito ansioso, saiba que é muito comum essa sua postura e é muito tranquilo também de lidar com essa postura. Como seria isso, Carlos? Olha, no 1 a 1 é muito mais fácil. Em tempos de digital, o maior desafio é esse, né? Como que eu vou, através do digital, ensinar uma pessoa lá do outro lado? Eu não consigo estar que nem as monjas que estavam perto de mim, me regrando, me cronometrando, cuidando da minha disciplina. Então é algo que depende totalmente da outra pessoa. Então eu tenho um curso que ele mostra o dia a dia, eu fazendo cada coisa e a pessoa poder aplicar isso lá. Só que na mentoria eu consigo pegar e falar, olha, escuta, como que é a sua realidade? Me conta. E a pessoa me conta toda a vida dela, como que é o dia a dia. Eu tenho 2 filhas, tem gente que não tem. Eu tenho problema para dormir. Eu não tenho problema para dormir. O outro é problema de, autoconfiança. Então, eu vou falar, não, então vamos fazer o seguinte, você que é muito agitado e não consegue parar para dormir, entre aspas, para dormir não, perdão, para meditar. E às vezes nem dormir, na verdade, essa que é a real. As pessoas, elas sacrificam muito isso. E aí você consegue praticar de alguma forma que vai encaixar no seu dia. Então, ali eu consigo falar, e agora? Como é que foi a sua semana? O que você sentiu de lá pra cá? O que você me relatou? E, inclusive, esse dia eu estava até falando que teve um aluno que tentava me explicar toda a evolução dele durante todo o acompanhamento.
E ele teve altos e baixos no relacionamento, na família, com os pais, emprego. Nossa, principalmente estresse, né? As pessoas estão falando que estão trabalhando o dobro no home office. E então, como que uma pessoa consegue praticar meditação, às vezes até no mesmo ambiente que se trabalha, e a pessoa, ela mistura, né? O subconsciente trabalha dessa forma. Se você trabalha no mesmo ambiente que o seu local de descanso, você meio que não... O subconsciente não entende qual que é a diferença deles. Então, como que uma pessoa assim vai praticar? No 1 a 1 eu consigo pegar e trabalhar isso. É muito até particular, assim, de cada um. Mas... uma coisa que eu sei que tu não consegue praticar atenção plena. Então, olha, vamos fazer o seguinte. Quando você lavar a louça, você vai fazer dessa forma. Então, nas práticas do dia a dia dela, a gente vai encaixando aos poucos. Legal. De forma pontual, por que a pessoa procura para esse tipo de recurso e por que ela deveria procurar? O que beneficia a pessoa? Olha, acredito que, em tese, a maioria é o estresse que tem trazido muitas pessoas para o mundo da meditação. Entretanto, tem uma definição muito boa do monge que ele me explica o seguinte: para que serve a meditação? Essa pergunta não faz sentido nenhum. Porque a água, por exemplo, para uma pessoa que está com sede, tem uma serventia, para o bombeiro tem outra. Então, é muito... Agora, por que meditar? Essa pergunta faz total sentido. Que o porquê meditar é porque a gente precisa cuidar da mente. Porque, como eu falo, é o seu único lar daqui pro resto da vida. Casa você pode mudar à vontade. Você pode viajar, enfim. Mas a da mente não. Ela vai te acompanhar daqui pro resto da vida. Incrível. Se a gente pensar na pandemia, essa resposta faz muito sentido, porque no momento que você tá lá curtindo a vida, tá trabalhando, tá lutando por suas coisas, conquistando, e de repente acontece um episódio desse de Black Mirror real, né? E a pessoa fica sem chão, porque ela não pode mais sair, ela não pode mais curtir, ela não tem aquelas coisas. E o que resta pra ela nesse sentido? Ela mesma. Ela mesma. E aí desmorona. Essa é a maior prova de que o nosso lar é a nossa própria essência. Não é verdade? Sim, e se conectar cada vez com si próprio, né? Cada vez mais. É o caminho. E muita gente fala... Eu lembro uma vez que eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que fala que a meditação é para todos mesmo, que é tão fácil, né? Simples e natural, que você só precisa ter um corpo e saber respirar. Então, é para todos. Eu vou trazer uma informação agora para você que ainda é um pouco cético. Lembre-se do Chicago Bulls, do Michael Jordan. Pois bem, agora eu vou trazer alguns exemplos legais aí que eu venho observando aí no meu dia a dia. O Chicago Bulls, cara, ele teve essa potência até cultural, esse impacto cultural, né? Essas vitórias e tudo mais. O Michael Jordan, essa genialidade, essa potência. Mas ele teve uma âncora legal que foi o treinador que trouxe técnicas meditativas, aplicou de fato isso lá no Chicago Bulls quando ele entrou. E isso fez toda a diferença. Você pega... Se você assistir agora na Netflix, é o Last Dance, ou deve ser o último lance ou última dança. Última dança, é algo em português. assim. Eu sei que é Last Dance em inglês. É muito legal. Mesmo que você não goste de basquete, a história do Chicago Bulls é genial. E lá tá muito presente esse lance que ele fala que o técnico Phil Jackson, ele tem esse background budista e ele aplicou isso para os jogadores. E ele fala em entrevistas aí em vários noticiários americanos que ele tentou incorporar yoga e várias coisas nesse sentido. Mas o que pegou foi a meditação, que foi aderido pelos atletas, por mais diversos que eles tivessem de comportamento, de personalidade, né? Aí a gente pode citar também Steve Jobs. Steve Jobs. É até um fato que me impressiona mesmo, que foram investigar, né, pesquisar sobre o cérebro dele, e ele tinha práticas meditativas, 30 minutos por dia. E quando ele morreu com 56 anos, viram que o cérebro dele era de uma pessoa de 25 anos, porque a meditação realmente constrói novos neurônios, né? E traz também a sensação de mais felicidade, bem-estar. A pessoa muda, né, totalmente o cérebro da pessoa. Os Beatles trouxeram todo esse lance do Zen depois que eles visitaram a Índia, né, em 56, né? Tanto que o Murilo Gun bate muito nessa tecla. Então, se a gente for começar a pesquisar um pouco disso, você vai ver que está presente em muitos lugares completamente diferentes.
Vocês querem ver uma pessoa agora que pratica meditação e tem certeza que ganha o coração de muitos brasileiros? É o Ayrton Senna. Verdade. Ele praticou meditação e o treinador dele trazia 4, se não falha a memória, 4 pontos de pilar, né? Pra se tornar sendo produtivo e sim ser mais feliz. E um deles era a meditação. De tanto que ele já percebia o seu desempenho, não importa se você trabalha no escritório, se você trabalha em algum lugar ao ar livre, enfim. A meditação, eu costumo dizer que é uma engrenagem, que tu muda no teu peito e toda a sua vida muda. Ali você acerta ali e não importa com a sua profissão, você consegue praticar. O pessoal da alta performance, até o pessoal mais high-tech absorve, né? Pega os benefícios dessa prática. Aproveitando para a gente fazer um bloquinho final, vamos contar um pouco da nossa própria experiência com meditação, como isso transformou nossa vida e o que a gente tem aprendido até agora, depois de alguns anos na meditação. Você topa? Sim, claro. Legal. Eu devo estar em contato com a meditação faz alguns 3 ou 4 anos, talvez. Eu tenho marcado isso porque eu estou usando aquele aplicativo Insight Timer, que eu até deixei como dica nos episódios anteriores. É interessante porque ele te dá uma ferramenta gratuita onde você pode cronometrar e colocar o sininho, os gongos que você mais gosta para ter o seu timer. Dessa forma você consegue meditar de uma forma assim mais confortável. Eu acho que você pode meditar sem nada? Pode, mas particularmente eu gosto de ter um período definido, porque isso vai me treinando a mente também e não me gera ansiedade de falar, nunca vai acabar? Será que eu abro o olho agora ou não? Principalmente no começo, isso me ajudou muito. Então, se você está começando, uma dica que eu deixo, não sei se o Carlos vai confirmar isso, mas se você definir que se você vai meditar por 1 minuto, por 5, por 3, não importa. Desde que você faça isso para ir evoluindo gradualmente. E isso o Insight Timer pode ajudar bastante. Confere, Carlos? Nossa, totalmente. O Insight Timer eu uso às vezes, né? Porque a gente tem que estar por dentro de todas as tecnologias e instruir os alunos, inclusive, para facilitar ou também para as pessoas experientes, ter um acompanhamento, enfim. Mas a pessoa pode fazer isso sem sombra de dúvidas. De 1 minuto vai evoluindo para 2, 3, 5. Uhum. Legal. Eu tenho feito atualmente 15 minutos com a Sol. A gente tem feito uma prática matinal juntos e muito legal. Eu tava entre 10 e 15 minutos, né? Depois de uns... Não tem se isso é bom ou não é o que é confortável para mim, que encaixa na minha rotina também hoje, não impacta, não vou tirar muito tempo do que eu preciso trabalhar e tudo mais. Eu acho que antes de dormir, geralmente a gente faz também uma ancoragem também. Isso. E aí eu comecei, lógico, com 5 minutos e fui e cheguei também a fazer o programa de 8 semanas com o Kalim de Mindfulness, que foi onde eu tive um embasamento mais legal sobre meditação. E a partir daí eu apliquei na minha vida. E no Insight Timer você vai monitorando o seu progresso. Então lá tem tantas horas que você já meditou, até te motiva a não perder um dia, porque você gosta que fique lá quantos dias consecutivos você tá fazendo as práticas sem furar. E aí, beleza. E então, depois desses anos, acho que agora eu tô nessa fase aí dos 15 minutos, que é confortável para mim. Talvez eu aumente em breve, mas o que mudou para mim foi o seguinte. Primeiro, eu tive várias dificuldades, como eu imagino que os alunos do Carlos tenham no começo, de ansiedade, de... sabe, muita coisa na cabeça e tudo mais. Depois de um tempo de prática, e realmente é uma prática, eu percebi como se fosse ir na academia e treinar seu músculo. Você também treina seu foco. Sim. E hoje, eu comentei com a Sol, esse ano eu comecei a perceber de forma mais assim, expressiva, que a hora que eu começo a meditar, mesmo que eu tô ansioso, acordo ansioso às vezes, quero ir direto pro trabalho, mas vamos fazer a nossa prática. E no momento que eu começo a meditar, eu me sinto ali no lugar que eu devo estar. Parece que é o melhor lugar do mundo. Eu começo e eu fico quietinho ali, passo os 15 minutos. E o que acontece nesse tempo? Parece, que eu tenho um acesso, um download. Assim, de uma biblioteca de coisas. Lógico que acontecem várias coisas na meditação, né? Além do relaxamento, do bem-estar, da minha mente ficar completamente mais em paz para começar o dia. Aliás, começar o dia com meditação para mim é imprescindível hoje em dia. E eu acabo a meditação e eu não busco isso. Eu não coloco um objetivo. Eu não falo, vou meditar para isso, para aquilo. Não, eu simplesmente investigo. Eu fico
quieto naquele espaço que é muito confortável para mim hoje. Só que no final, cara, eu tenho que estar com um caderninho do lado, porque vem um monte de ideias geniais, assim. As melhores ideias vêm, eu já anoto tudo, que é o meu download de fato, porque eu não vou ficar ansioso com aquilo também. E isso me traz muitos benefícios. Então eu começo o dia bem, começo o dia leve, descansado, feliz, positivo e ainda tenho um acesso criativo maravilhoso. Sim, total. A minha história começou um pouquinho também para me conectar um pouco mais com o momento presente, não podia trabalhar, toda aquela questão da pandemia no começo do ano passado, faz 1 ano, né, que eu tive contato com meditação. Antes eu ouvia as pessoas falarem, achava que era só para zen mesmo e não achava que era para mim, como todo mundo pensa. E quando eu me propus a fazer algo assim, né, em relação à meditação, foi porque falaram para mim que seria interessante a questão da repetição de frases para você se sentir um pouco melhor. Então eu comecei a mantrar. Eu comecei a fazer uns mantras e não sabia que isso era meditação, mas também é um tipo de âncora, né, Carlos? E comecei a mantrar algumas coisas. Depois, alguma pessoa falou para mim que sobre meditação, que seria interessante eu começar a praticar. E foi quando eu comecei as meditações guiadas. Colocava no Spotify, assim, meditação para iniciante. Ou no YouTube. No YouTube é meio esquisito, porque às vezes tem os ads no meio. Então eu não coloco. Isso é perigoso. Eu não tinha conhecimento também dos aplicativos ainda. Então o meu o escape ali era o Spotify. Então eu colocava as meditações guiadas e sentia essa sensação de bem-estar. E quando eu me aprofundei também foi durante o curso de Mindfulness que eu fiz. E aí eu tive um contato um pouquinho melhor sobre essa questão do escaneamento corporal, o Mindful Eating, e aí transformou a minha vida. E hoje em dia eu consigo também meditar no silêncio. Ainda não tenho acessos tão ricos igual o Lucas tem, que esses downloads, mas eu sinto que no meu dia a dia eu consigo administrar melhor as coisas que eu preciso fazer. E também vem ideias durante o dia. Durante o dia vem algumas coisas assim, a minha expressão criativa, eu gosto muito de escrever, então eu senti que quando eu comecei a meditar, eu tive mais soltura para me expressar, para escrever, para falar as coisas que eu sinto vontade para as pessoas. É como se você se libertasse mesmo. Eu senti muito isso a partir desse momento. Uma coisa que eu uso às vezes, que eu tenho um background de PNL, Programação Neurolinguística, eu gosto, às vezes, de colocar alguns comandos quando eu preciso. Por exemplo, se eu vou dormir, eu tô muito agitado, eu trabalhei até tarde, eu gosto de dormir 10h30, vamos colocar assim. E às vezes você passa, né? Você chega de uma festa, de alguma coisa, ou até trabalhou até tarde, e aí você precisa dormir. E se você dormir, eu, pelo menos, eu vou falar por mim. Se eu durmo nesse estado, eu não descanso, porque eu tô nesse estado, eu vou continuar nesse estado dentro do meu processo de descanso. Então você pode fazer uma certa prática que eu faço de fazer um processo meditativo curtinho e dar um comando pro seu corpo, pro seu cérebro. Fala assim, não, vou fazer um repouso agora profundo e reparador. Nesse momento, quanto mais eu respiro, mais relaxado eu fico. Quanto mais eu respiro, mais relaxado eu fico. Quanto mais eu sinto esse benefício aqui do relaxamento, da meditação, mais profundo vai ser o meu sono e eu vou acordar relaxado e completamente descansado. É simples assim. Você pode mentalizar, você não precisa falar isso não. Você mentaliza, dá ordem pro seu corpo, pro seu subconsciente, porque o seu subconsciente, galera, saibam, ele só acolhe as suas... Contar carneirinho também ajuda. Mas funciona. Nossa, muito bom. Vocês colocaram pontuamentos interessantíssimos, né? Principalmente dos insights. A mente é uma máquina de produção de pensamentos ali 24 horas, digamos assim. E basta você simplesmente esquecer todo o resto de tantas distrações que você tinha no seu dia para que esses insights, esses pensamentos estavam ali querendo sair de alguma forma para que eles apareçam. Ou então que você consiga praticar isso de forma gradativa e você vai melhorando, você vai tendo os benefícios. O Lucas falou sobre, por exemplo, a academia, né? Eu costumo dizer que você, por exemplo, você vai na academia, né? Você vai fazer, sei lá, um crossfit, sei lá. Você tá trabalhando o seu corpo físico. A mente também.
Só que, se eu pudesse definir também de uma outra forma a meditação, seria essa academia da mente. Mas não de deixá-la cansada, mas sim dela se tornar cada vez mais musculosa, dela cada vez mais forte. E o que eu sinto da meditação é isso. Porque a real é que cada um vai sentir aquilo que precisa. Então, eu tive aluna, por exemplo, que tinha problema com insônia. Ela tinha 7 anos sem dormir direito. 7 anos de sono picado, 7 anos... Ela tinha os 3 tipos de insônia. Aquele que você demora pra dormir, aquele que você acorda muito cedo e não volta a dormir, e o que é sono picado, que você não dorme bem. E ela se emocionou quando ela veio falar comigo no particular, dizendo que pela primeira vez em 7 anos havia dormido melhor graças à meditação. Porque era exatamente o que ela estava precisando. Então a meditação, ela regula isso. Então eu tive uma diferença que, assim, memória. Acho que é uma coisa que disparou, assim, que eu tive, e gerenciamento de emoções, que é algo que eu estava precisando na época, né? Que eu descobri a meditação. E daí depois você só tem a ganhar cada vez mais os benefícios. É um caminho sem volta. Tem outro ponto que eu gostaria de deixar para vocês compartilhar. Acho que eu nunca falei isso pro Carlos até. Mas é investigação interna. Investigação interna. Às vezes as pessoas me perguntam também. Falam assim, cara, tô querendo aprender meditação. Eu dou alguns caminhos e tal. Mas beleza, eu fiz lá e aí? Eu abri o olho, acabou. Eu não entendi nada. Mas eu penso assim... Uma coisa que você pode utilizar na meditação é simplesmente uma investigação interna. Você é um investigador de si mesmo. Então, no momento que você tem esse espaço, não importa o que aconteceu nesse espaço, mas que você identifique o que aconteceu nesse espaço. Aí eu pergunto pra pessoa, como foi? Fala, nossa, veio um monte de pensamento. E pensamento do quê? Do trabalho? É, do trabalho. Você não tá vendo que agora isso tá tomando um espaço, uma energia da sua vida? Por que você não dá atenção a lidar com isso? Pronto, recebeu a resposta. Da mesma forma que eu investigo o corpo. Eu tô meditando, de repente eu sinto o estômago. Falo assim, caramba, preciso dar uma atenção no estômago. De repente eu comecei a me alimentar com muito sal, não sei, aconteceu alguma coisa. Na meditação existe essa investigação que é muito rica. Você detecta corpo e mente. Então se eu tô lá preocupado com o meu relacionamento, de repente tô meditando e vem a sol. Não sei o que. Assim, peraí. Eu não te dou preocupação. Não dá, mas é um exemplo. Aí eu falo, nossa, tenho que lidar com esse assunto de alguma forma. Por que isso tá martelando na minha cabeça ao longo dos dias? Seja o trabalho, seja alguma coisa que tá aí pesando na sua vida, um relacionamento. Então a investigação também é muito legal e muito rica de se utilizar com essa prática. Tem gente que chama isso de categorização, em que existem algumas categorias e no estado meditativo você começa nas primeiras... Se tá difícil pra você, você começa a categorizar. Isso aqui é família, isso aqui é trabalho, isso aqui é dinheiro, isso aqui... Você começa a entender, a se autoconhecer, entender quais são as suas preocupações. E aí, realmente, é um alerta. O que você tá precisando trabalhar aí pra deixar essa casa em ordem. Então, de forma até o do subconsciente trazer, enfim, pra gente trabalhar isso. Legal. Vamos para a parte de dicas? Vamos. Olá, tribo! Se você está achando este conteúdo significativo e valioso para a sua vida e sentir o chamado de retribuir e apoiar para que este projeto possa continuar por muito mais tempo, acesse www.tribezen.com.br/VIP e faça parte da nossa comunidade VIP por apenas R$ 9,90 por mês para ter acesso a conteúdos adicionais exclusivos. Acesse agora www.tribezen.com.br/VIP. Maravilha. Antes de fechar o assunto, a gente tem aquele bloquinho tradicional de dicas para você aproveitar coisas além desse papo que foi uma verdadeira aula sobre meditação. Estejam munidos das suas sugestões. Se vocês não tiverem, eu vou pegar então agora, vou falar uma dica legal, que é o seguinte. Minha dica desse episódio tem a ver com meditação, porque veio uma propaganda no meu YouTube que eu fiquei surpreso. Sabe quem era? Um cara que você deve conhecer, Jon Kabat-Zinn. Sim. Ele agora fez uma masterclass dentro daquela masterclass que tem os caras super famosos, Scorsese, tem os caras muito famosos ensinando algo.
ensinando as suas profissões. Eles pegaram um time dos caras mais qualificados que você pode imaginar nesse planeta Terra e falar: aprenda cinema com o Scorsese, aprenda fotografia com tal pessoa, e tem lá, aprenda mindfulness com o Jon Kabat-Zinn. E eu vi o trailer, eu falei, cara, que incrível. Só de você ver o trailer, você já fala, nossa, eu quero isso. Então, deixa essa dica, se você quer investir um pouquinho de repente, veja esse site aí do Masterclass, essa série de Masterclass de aulas, que tem a de Mindfulness. Você quer um material mega qualificado, assim, é interessante, além da segunda dica bônus, que é realmente procurar ali o curso do Carlos, que é maravilhoso. Não só o curso, as lives o conteúdo são do Carlos. riquíssimas. É como a gente estava falando antes, que a live é uma aula. Você participa da live e realmente tem tanto conteúdo valioso que você já aprende ali a se conectar com essa ferramenta tão valiosa que é a meditação. E desmistificar também várias coisas, porque é para todos mesmo, galera. E a minha dica aqui, além de assistir as lives do Carlos, assistir também o seriado Headspace, do Netflix, que tem no Netflix. É muito legal porque é muito bem ilustrado, até uma forma bem lúdica, eu achei, muito simples, e além de contar as historinhas ali, ele traz a meditação no final, e é muito, muito gostoso de participar e ver como eles fazem as ilustrações e você acompanha de uma forma bem, bem leve. Eu achei muito fácil também, é para todos, até para criança, assim, eu achei fenomenal. E para adultos também. Agora é o Carlos, deixe a sua dica para nossa audiência. Obrigado por indicar as All Lives, né? Eu chamo de All Live porque a primeira parte é uma aula e depois uma live, assim, bem de prática de meditação, né? Toda semana tem um assunto diferente que ajuda o pessoal que me segue. Bom, eu vou começar, coincidentemente, o livro do Jon Kabat-Zinn, até separei aqui. Nada por acaso. Jon Kabat-Zinn, tem gente que chama de pai da meditação, criador do mindfulness. Na verdade, ele teve treinamento com monges budistas também. Só que ele é um médico, então o jaleco branco tem uma autoridade muito forte na sociedade, né, para os céticos, inclusive. Então ele conseguiu, através de estudos, popularizar isso. E esse livro dele, chamado Atenção Plena para Iniciantes, é muito bom. Eu tô fazendo uma leitura online com todo mundo que me segue também, e todo dia coloco o resumo de um capítulo. São capítulos bem curtinhos, para quem tá começando eu achei excelente, é bem prático cada ponto e questão dele, que são excelentes para quem tá começando. Vem até um CD junto. O CD tá meio caído, mas ainda funciona para as pessoas poderem praticar. Um outro livro que um amigo meu que fez essa amizade no templo, inclusive, o Vinícius, muito querido, a gente tem acesso a muitos livros lá dentro, né? E um deles que ele estava lendo é A Causa do Sofrimento, escrito pelo venerável Ajahn Buddhadasa. Ele é um livro que fala sobre todos os tipos de apego, que são, segundo Buda, a raiz do sofrimento, né? Então, a cada capítulo que ele lia, a gente sentava e conversava junto, ele e eu vi o quanto que isso é rico. Inclusive, até eu quero comprar esse livro agora. Eu também. E de aplicativo, tem o Calm, que em português seria calma, né? Calm, com M mudo. E tem o Zen App. São os dois aplicativos que eu achei muito interessantes para quem quer praticar. Um deles é em inglês, mas o Headspace, por exemplo, também é um aplicativo que tem a versão agora em português. Eu achei muito interessante também. Legal. Que bacana. Temos agora um bônus para vocês que fazem parte da nossa comunidade VIP, que vai ter uma prática ali gravada do Carlos para vocês fazerem download, escutarem no momento que vocês quiserem, uma prática. Porque o Carlos é um cara que eu vejo que ele é um especialista em lidar com essa pessoal que não consegue, não tem o tempo também, né? Tem uma prática do Kalim que é maravilhosa também, tem alguns conteúdos muito legais e vai ter essa prática rápida que você pode aplicar hoje mesmo no seu dia a dia e ter esse benefício. Muito bom ponto de partida. Sim, com certeza. Acessem lá, galera, vai estar muito especial. Vamos fazer com muito carinho aqui junto com o Carlos. Gratidão pela sua participação, o papo foi muito legal. Verdade, Carlos, gratidão. Eu que agradeço, obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima. Valeu, galera, até a próxima. Tchau.